do software IS2 Gerente. Hoje a gente vai apresentar aí as melhorias e novos recursos do Release 22. Vamos lá então. Bom, estou aqui com o documento, né, das notas de release. Um pouco extenso, né, deu 9 páginas aí, mas a gente vai passar aí as alterações. Bom, desenvolvido tela de dashboard de indicadores de desempenho. Bom, para isso, né, algumas partes aqui a gente vai, em vez de apresentar aqui, a gente vai passar o link aqui, né, da videoaula. Então eu estou aqui no nosso canal do YouTube, na playlist aqui do próprio gerente. E aqui no final a gente tem uma videoaula, né, a mais recente aqui, que é específica, essa de dashboard de indicadores. Então quem tiver interesse pode assistir essa videoaula ali. Foi aumentado, né, então o campo de e-mail para 60, né, caracteres, padronizando e também ajustando já para alguns domínios aí que davam um nome de e-mail bem grande, né. Foi ajustado também na tela de importação da nota da NFE, né, ali a parte das duplicatas que vem no XML, feito um ajuste ali para evitar alguns erros que podem acontecer de acordo com a informação que vem no XML. Também o campo do e-mail do cliente foi aumentado para 60, né, mesma questão que a gente viu anteriormente. É aumentado o tamanho dos valores ali, né, o campo e valores nas consultas na tela ali de indicador de desempenho, né. Então agora cabe aqui na parte de indicadores, cabe valores maiores ali. Antes acho que era até 999 mil, se eu não me engano. Então agora aqui cabe todos esses valores da tela, cabem valores maiores. Que mais? Tempo padrão também no cadastro de processo ali, também foi aumentado o tamanho, né, permitindo um valor maior de horas ali no tempo padrão do processo. Foi ajustada a rotina exporta para Excel aqui, né, essa rotina, que ocorria um erro ali quando tinha campo data na consulta, né, e tinha algum valor nulo, né, e daí gerava um erro. Então a gente corrigiu isso para evitar esse problema. Foram feitos alguns ajustes no relatório de perfil de cargo, né, um errinho de português e um alinhamento ali do relatório. Foi criado o campo chave de acesso, a NFE, né, é uma informação que vem na nota fiscal eletrônica, na tela da importação do XML, né, ele já importa essa informação. Aqui é a mesma solicitação aquela do dashboard também. Foram feitos alguns ajustes na nota fiscal eletrônica aí, né, para quem usa, né, colocando ela para a versão 3.10, que é a mais recente. Foi desenvolvida uma consulta de total saldo devedor em atraso, né, então aqui no RP financeiro, contas a receber, consultas, né. Então aqui a gente tem a opção agora total saldo em atraso, né? Daí ele vai listar os clientes e o total que ele tem saldo de devedor daquele cliente ali em atraso, né? Foi ajustado o farol nas telas de DRE ali, a gente estava com das despesas aqui, DRE da gestão orçamentária aqui, então acho que é a entidade, subentidade também, tinha algumas, né, então não estava calculando certinho. Agora a gente ajustou, realmente identificamos ali que tinha uma situação e ele está fazendo certo. Mesma coisa nos outros. Foi criada a rotina de pesquisa por entidade e período na tela de entidades, né? Aqui é no que isso é a árvore da rentabilidade aqui. Então tem agora aqui a pesquisa pela entidade período. Na subentidade também, né? Aqui é só o valor inicial na hora que tu está incluindo lá na geral, lá da árvore da rentabilidade, o período já puxa o período atual do mês.
Desenvolvido consulta de DRE projetado com base nos valores previstos do orçamento. Então aqui também temos uma videoaula aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, DRE orçamento projetado. Então quem tiver interesse ali pode assistir aquela videoaula ali. E também foi feito o fluxo de caixa do orçamento projetado aqui, né? Aqui o fluxo de caixa do orçamento projetado. Então tem condições agora de fazer a projeção do orçamento aí do DRE e fluxo de caixa. Foi desenvolvida a revisão orçamentária, também o recurso de revisão. A gente tem aqui, ó, revisão orçamento operacional. Então também quem tiver interesse em utilizar, só assistir aquela videoaula ali. Foi criado o campo código da subentidade nas contas de resultado ali na estrutura de custos, né? Vamos só ver se a gente tem alguma... a gente tem uma videoaula aqui sobre as novas opções de parametrização, né? do orçamento, né? Então esse campo aqui eu só vou mostrar ele aqui, ó, na parte de aqui, né? Então a gente tem aqui, a gente coloca o código da subentidade que a gente quer, né? Para que esse custo caia em determinada subentidade, né? Caso não queira que caia na subentidade aqui da parametrização, né? Também aí aquela videoaula ali vai apresentar essas novas opções aqui de percentual sobre despesa, né? Ali na parametrização do orçamento, né? Então se quiser, antes a gente não tinha, né? Era só sobre receita, né? E volume. Agora a gente tem um sobre despesa, e daí tu informa a conta, né? O exemplo aqui que a gente tem o FGTS, que é 8% da folha, né? Então tem condições de fazer essa parametrização para que ela seja automática no orçamento. Foi criado, né, um procedimento para bloquear, né, o copiar colar do botão direito do mouse, né? Então aqui, entrar aqui na tela de atividades, né? Então aqui ele até habilita, né, igual, mas agora ele está bloqueando, né? Se eu quisesse, ó, ele não, por exemplo, se eu copiasse isso aqui e tentasse colar aqui, ó, ele não permite, né? Ele habilita o menu, porque isso a gente não tem acesso a isso, né? Mas ele não altera, né, se ela está aprovada, né? Caso ela tem que estar em revisão para tu poder alterar qualquer atividade. No controle de aprovação de processos, a gente colocou um link ali para facilitar, né? Então aqui de processo, para abrir aqui, né? Ó, esses 3 pontos, esse botãozinho ali, ele abre essa atividade, né? Para a pessoa que está aprovando verificar, né? Analisar aqui todo o cadastro dessa atividade. Também foi colocado a pesquisa da atividade ali, né? Vamos entrar ali na tela aqui. Então tem aqui, ó, eu tenho como pesquisar agora, se eu quiser puxar processo atividade a versão, né? Que é a chave da atividade. Foi desenvolvido um novo recurso aí de parâmetros de e-mail de envio, né? Também temos aqui, ó, parâmetros de e-mail envio. Isso permite que se cadastre mais de um e-mail de envio, né? Aí pode se cadastrar um para cada módulo ali do sistema. Também foi colocada a pesquisa processo, né? A gente viu da atividade, também tem no processo aqui. A gente tem como pesquisar agora. Ó, tem como pesquisar aqui, né, o processo, né? Ok? Aqui é a mesma questão de bloquear com o botão direito, copiar colar, né? Aqui é da nota, né, para nova versão, também da nota fiscal eletrônica, né? Aqui também, esse também. Aqui é essa questão do módulo de parâmetros de e-mail de envio, né? Aí teve algumas repercussões na tela do módulo de e-mail.
ali na tela de análises, né, onde tem o envio de e-mail da reunião. Agora ele usa o e-mail do módulo análises lá, né. Aqui alguns campos novos também para NFI no cadastro de clientes, configurações também, tabelas fiscais também, ó, nota fiscal eletrônica aqui, parâmetros locais aqui também para nota fiscal eletrônica. Padronizou o filtro lá na tela de contas, cadastro de contas bancárias, ali as consultas de movimentação e saldo do mês, né? Então a gente padronizou ali o filtro das consultas, né? Temos a opção agora de lançar desconto no item, né? Não sei se tem alguma venda aqui. Vamos ver se tem alguma venda. Senão a gente... aqui. Vamos ver se está faturado já. Vamos ver. Não. Se eu quiser dar um desconto aqui, ó, realizar desconto num item específico da venda, né? Caso negativo, se tu clicar no não, será geral, né? Se eu quisesse dar o desconto somente no primeiro item, ali é 5%, né? Ele vai pedir a senha. Vamos ver se eu lembro aqui. Não, senha errada. Vamos ver. Aqui, então 5%. Aí eu errei, eu botei o item, né? Vamos dar um sim aqui, o item 1. Né? Vou botar a senha e vou botar o 5 agora aqui. Isso. Então tá. Então ele já botou o valor do desconto ali daí. Então tem uma opção a mais agora aqui. Aqui é do campo subentidade dos custos lá que a gente colocou também, percentual sobre despesa. Aqui também, ó, na tela de indicadores a gente tem agora uns campos novos. Aí também temos uma videoaula aqui, ó, que é avaliação de desempenho e melhorias Release 22, né? Então quem tiver interesse em ver isso aí é só assistir aquela videoaula ali que a gente fez bastante coisa nova aí na parte de avaliação de desempenho, né? Que também pega a parte de indicadores de desempenho. Também a mesma situação, aqui também avaliação, todas daquela questão ali. Aqui foi nos solicitado a colocar mais de um cargo ali na atividade, e a gente, né, não atendeu essa solicitação, porque é inviável a gente fazer essa mudança na estrutura, né, e cada atividade vai ter que ter um cargo apenas. Aqui tinha alguns errinhos ali em algumas consultas, né, na tela de processos. A gente arrumou, né, aquelas consultas ali do histórico de aprovação. A gente fez também a coluna código do plano de ação no plano de carreira, né, para abrir um plano de ação. Também temos aqui, ó, gera plano de ação de competência do plano de carreira. Então tá ali a videoaula ali, só assistir. A gente ajustou aquela rotina na tela de cargos, né, aqui atualiza atividades, para ela não ela só botar o cargo em revisão se houve alguma alteração nas atividades, né? Isso antes ele sempre clicava em atualiza atividades, ele botava o cargo em revisão, né? Vamos ver se a gente consegue simular aqui, aqui nos cargos, né? Vamos ver se esse aqui está em revisão, não sei se tem algum, né? Mas essa rotina aqui agora ele não, ó, nenhuma alteração foi identificada, então daí ele não colocaria o cargo em revisão. No caso esse está em revisão, né? Mas se ele não tivesse, ele não colocaria daí. Essa aqui também é daquela questão da avaliação de desempenho, também, né? Essa aqui. Também isso aqui, né? Então a gente tem, só vou explicar uma questão aqui, na parte de processos, não, desculpa, indicador de desempenho, a gente tem um campinho novo aqui, que é o nível, né? Se ele é coletivo ou individual. O individual ele vai usar para avaliação de desempenho, e o coletivo ele é o geral ali, né? Então esse é o recurso que a gente tem. Aqui também avaliação de desempenho, todas estão, né, naquela tela lá. Aí tem tudo explicado lá. Aqui também, daí a gente fez as mudanças na rotina de avaliação, autoavaliação.
Tinha também um erro nas consultas de plano de ação, a gente ajustou. Também na consulta de histórico da aprovação de cargos. A gente desenvolveu algumas consultas aqui na parte de gestão de pessoas que não tinha, né? Na verdade são duas listas, né? Lista de cargos, né? E lista de pessoas, né? Caso queira tirar uma listagem, tem essas duas consultas novas, né? A gente fez alguns ajustes ali na parte de, né, que foi criado campos de períodos todas as tabelas ali do orçamento, né, exatamente para aquela questão da revisão ali que a gente fez ali, né. Foi desenvolvido o relatório da análise, né, então aqui a gente tem uma tela de análise. Se quiser, se tiver interesse em imprimir, aqui tem a opção agora do relatório aqui, né, da análise, né. Ok, vou fechar aqui. E o que mais? A gente tinha um erro aqui de overflow aqui, né, na rotina aqui, nessa rotina, né, resultado projetado, e a gente fez os ajustes. Na verdade são erros de informação na base de dados, né, que provocavam né, divisão por zero, por exemplo, né. Então a gente controlou esses erros, né, para não dar uma mensagem de erro para o usuário, né, mas, né, vai projetar zerado se tiver uma informação, um cálculo desses aqui, né. E também o relatório de processo a gente já tinha recompilado ele, né, ali para dar a ordem de impressão ali, para fazer uns ajustes ali que foi constatado ali que precisava ser feito. Então essas são as alterações aí, né, do Release 22. A gente tem todas as videoaulas aqui, mas quando é um assunto maior, assim, que a gente não quer colocar, a gente não coloca, né, nessa videoaula, a gente coloca separado, e daí é só assistir ali, e essa aqui vai estar ali passando todas as melhorias e novos recursos deste release. Certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima.